Igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes essa noite? Por estarmos mais uma vez na casa de Deus, adorando e agradecendo ao Senhor. E estamos vivos, né? Muitos partiram, muitos morreram. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Mesmo passando prova, luta, mas o Senhor é justo para nos dar grande vitória. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, a pastora, o pastor. Agradecer também a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha. E a toda a igreja que veio aqui essa noite orar e glorificar o Senhor Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra. Isaías capítulo 6 e o versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Deus seja louvado. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. No ano em que morreu e abre as suas vestes, enchia o templo. Acima dele estava o serafim. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som da sua voz, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com a tenaz. Com ela tocou a minha boca e me disse: veja, isto tocou teus lábios, isto a tua culpa será removida e os teus pecados serão perdoados. Então ouvi a voz do Senhor proclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Poder assentar. Aleluia. Uma palavra bastante conhecida de um profeta que teve a graça, a bondade de ver Deus, o serafim, os céus, ver a glória de Deus, de ter um chamado específico, como eu e você tem nessa noite. Às vezes nós não sabemos o chamado, o propósito de Deus para nossas vidas. Quantas pessoas, até mesmo nós, a gente quando nasce, vai crescendo, diz: Deus, por que eu estou aqui? Qual o objetivo, qual o propósito? Tem pessoas que não sabem até quando Deus então nos revela, nos chama para a sua presença, nos salva, nos purifica e nos fala aquilo que Ele tem com cada um de nós. Esse profeta foi chamado pelo Senhor, profeta messiânico, para trazer uma palavra, para trazer ao povo um anúncio de alguém que viria para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Primeiro ele vai tocar nos lábios de Isaías, vai purificar ele, e agora ele vai ser um profeta de Deus. Ele vai começar o ministério, ele vai começar uma chamada. Observa que no versículo 8, a voz de Deus é labrada desde o alto céu. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora Cristo aqui se manifesta. Isaías vai anunciar a vinda de Cristo, mas a voz deles na eternidade, Cristo diz ao Pai: envia-me a mim, porque eu preciso descer lá para salvar esse povo. Somente a pregação de Isaías ia salvar, mas para completar toda a obra da salvação, Cristo deveria
e como ele veio e nasceu e cresceu e morreu para nos trazer a completa salvação em Cristo. Você sabia que quando Jesus morre, quando ele vai falar para os discípulos que ele vai subir ao céu, e ele disse: olha, se eu não for, o Consolador não virá, que é o Espírito Santo. E ele disse: eu rogarei ao Pai para que ele venha. Ele não foi fazer uma oração, foi fazer um rogo. Era um pedido, e você observa que eles esperaram 120 dias dentro da igreja, orando. Vocês vão ficar orando, e eu vou rogar ao Pai para que envie o Consolador. Agora você imagina, 120 dias aqui na terra, na eternidade, quanto tempo se passaram? Porque em Gênesis capítulo 6, quando Deus retira o Espírito Santo, Deus disse: o meu Espírito não vai contender com o homem para sempre. Essa palavra que Deus havia falado lá em Gênesis 6, ainda estava valendo. Jesus agora disse: eu vou subir ao Pai, e eu vou rogar a Ele. Nós vamos ter uma conversa. O rogo é diferente de uma oração. Uma vez eu tive uma experiência no meu trabalho. Um jovem, ele saiu do trabalho e depois de um mês ele retorna. E ele disse: rapaz, converse com o chefe, você é amigo dele, para ver se ele me aceita de volta na empresa. E eu fui lá, conversei com o gerente, conversei com ele. A gente passou quase 2 horas. Eu falei: o rapaz é bom de serviço, ele trabalha, ele é assim, assim, assim. Aí ele disse assim: vou dar uma oportunidade, manda ele entrar. E além de ele pegar ele de volta, ainda fez uma compra para ele começar a trabalhar. Não descontou nada do que ele tinha ficado sem trabalhar. E Jesus disse assim: eu vou subir ao Pai e vou rogar. Este rogo poderia ser aceito ou não, como desse jovem. O gerente poderia aceitar ele ou não aceitar. É por isso que Cristo disse: olha, vocês vão para a igreja, vocês vão ficar na oração, e eu vou rogar ao Pai, porque o Espírito Santo, o próprio Pai tinha tirado ele para sempre. Mas Jesus, como tinha passado aqui, ele sabia que sem o Espírito Santo de Deus, a gente não conseguiria vencer. Ele é o único que consegue nos convencer, nos acalmar de qualquer situação. Chama-se Espírito Santo de Deus. É Ele que fala conosco, é Ele que nos acalma, é Ele que nos sustenta, é Ele que te dá amor, que te dá força. É o Espírito Santo de Deus que te enche de brasas vivas, é Ele que te enche de alegria, é Ele que te faz vencer todos os dias da sua vida, seja na peleja. É o Espírito de Deus que nos ajuda e que nos consola. Porque Jesus chamou ele de Consolador. Então somos gratos a Deus pela salvação em Cristo e pelo seu Espírito Santo, que tem nos ajudado. Tem dia que a gente está só misericórdia, mas o Espírito Santo vem, você ouve uma voz dentro de você. Quem já escutou uma voz te chamando e você sabia que era algo bom? Eu já ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi, eu acredito que você também já ouviu, nos dias mais difíceis da sua vida, que você tenta desistir de tudo, está Ele ali falando dentro do seu coração: vai dar certo, não desanime, vai em frente, lute, peleja, porque eu estou contigo para te ajudar. Eu te tomo pela mão direita e te ajudo, e te sustento com as minhas mãos. Aleluia! E a gente vê a obra do Espírito de Deus descendo sobre o próprio Cristo. O Espírito Santo na antiguidade, antes de Cristo vir, a gente sabia que quando o Senhor retira ele,
Ele vai habitar nas rodas do trono de Deus. E isso está no livro de Ezequiel, quando o Espírito de vida está sobre as rodas. E a gente vê que os profetas naquela época eram usados por Deus quando havia uma necessidade. Ele vinha, não era sobre todos, era sobre alguns. E no dia em que Deus queria operar algo, você sabia que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Saul? E ele profetizou, foi a única vez. E os profetas do Senhor, o Espírito Santo vinha, usava ele. A gente vai ver quando Sansão, a Bíblia diz que de quando em quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, e aí Deus operava um milagre, e o Espírito Santo voltava para o trono de Deus. Agora você imagina, hoje a gente busca a presença de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Agora você imagina, você sem o Espírito de Deus, como não seria? Teria que ir até o sacerdote, era ele que fazia todo o sacrifício. Hoje nós temos acesso ao trono de Deus, você dobra o seu joelho, você fala com o Pai, ele te responde. Aí Paulo diz que o Espírito Santo de Deus é que intercede com gemido inexprimível diante do Senhor. Ele pega as suas orações e leva até Deus. Ele pega o seu gemido, o seu sofrimento e leva até o Senhor. Então você tem uma graça. Nós temos a graça. Nós temos o privilégio de dobrar nosso joelho, ou até mesmo sentado, e falar com Deus. Nós temos esse acesso. Eu e você temos acesso de falar com o Deus eterno. E Deus tem o acesso de nos responder dentro de nós aquilo que nós precisamos da parte de Deus para nossas vidas. Se nós clamar, o Senhor responde. A questão é que muitas vezes a gente esquece de orar, de clamar, de buscar a presença de Deus. Mas quando você busca a presença, você vai ver que Deus vai agir na sua vida, na sua família, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é tudo para nós, e é motivo de nós sermos alegres, sermos gratos a Deus, porque Cristo veio para nos salvar. Você imagina se Jesus não viesse? Eu não estava aqui hoje. Eu acredito que muitos poucos, né, pastor? Era poucas pessoas que estariam aqui hoje adorando a Jesus, porque o homem já estava condenado. Você sabia que a primeira graça de Cristo não foi no Novo Testamento? Foi no Jardim do Éden. Quando Adão peca, a graça manifesta foi ali. Quando Deus expulsa eles de dentro do jardim, a gente pensa que Deus é mau, né? Que está expulsando eles de um lugar, de um paraíso. Mas Deus tira eles dali para que eles não comam da árvore da vida. Só que a palavra está escrita assim: e viva eternamente. Só que eles viveriam eternamente no pecado, sem direito de salvação. E Deus disse: para que eles não se tornem, para que eles não vivam eternamente, eu vou colocar querubim para guardar a árvore da vida. Tem coisa que a gente não entende. Às vezes o Senhor nos protege, nós não sabemos por quê. E Adão é tirado de lá, Deus faz veste para ele, manifesta a sua glória, a sua graça. E ele não tinha, ele tentou se vestir, mas não conseguiu. Deus teve que matar o cordeiro. O cordeiro foi morto quando Adão peca. Foram tanta graça de Cristo na vida do homem, que a Bíblia diz que para um homem entrou a morte no mundo, e a morte alcançou todos os homens. Eu e você, se não fosse Cristo, nós já estávamos mortos. Mas da mesma forma que pelo homem entrou a morte, por outro homem entrou a vida eterna. Então, se ele não tivesse morrido por nós,
nós estaríamos mortos sem Cristo. Paulo diz que todos os homens estavam perdidos, sem rumo, sem salvação. Isaías diz que nós era ovelha sem rumo, sem pasto, estavam perdidos, mas ele veio, o Cordeiro que vivia na eternidade, despiu toda a sua glória e se fez como um de nós, subiu no Calvário, derramou seu sangue para nos salvar. É motivo de nós glorificar a Deus, é motivo de nós adorar o Senhor Jesus, é motivo de cada um de nós que conhecemos a Cristo, sabemos da história. Às vezes você prega para as pessoas a respeito da morte de Cristo, para eles parece que é comum, mas quando você passa a conhecer, você teria coragem de morrer por alguém hoje? De alguém falar assim, você vai ter que morrer para salvar 50. Quem é que teria coragem? Levante a mão. Eu estou pensativo aqui. Você vai morrer hoje para salvar 50, mas você vai se apagar desse universo. Sua família, os seus afazeres, se tiver fazenda, vai ficar tudo aí. O único que a gente viu, só que ele não se matou, né? Foi Abraão. Deus pede o filho e ele mataria o filho por amor a Deus. Agora, a pergunta é, será que Abraão morreria por alguém? Será que Abraão teria essa coragem de morrer por alguém? Eu acredito que não, porque ele, para salvar a sua vida, a Bíblia diz que ele mente que a sua esposa era apenas a sua irmã. Ele diz, para que o rei do Egito não me mate, eu salvo a minha vida e tu se vira. Então ele não teria coragem de se matar para salvar alguém. Mas o filho dele, ele disse, já que é meu filho, eu tenho coragem de passar um cutelo. Mas quando foi com ele, o negócio já foi diferente. Então a gente não tem tanta coragem, como Cristo morreu por todos nós. Esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. Amém? Fica feliz essa noite, porque alguém morreu por você. Só que esse alguém não está morto eternamente. Ele passou 3 dias e hoje está na eternidade, assentado num trono de glória, assistindo você aqui, adorar Ele, glorificar e esperar Ele voltar para nos levar para junto dEle. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Que o Senhor Jesus possa te abençoar com essa palavra. Que o Senhor Jesus possa te ajudar. Tenha certeza de uma coisa: clame a Deus em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida. O Senhor te ouvirá nessa noite. Seja grato a Deus também pelo que Ele fez por mim e por você. Agradeça a Ele por tudo. Muitos morreram, perderam parente, amigo, mas você está aqui vivo, glorificando ao Senhor. Fora a pandemia, muitos livramentos Deus tem nos dado. Quantos aqui nessa semana passou, que o Senhor deu livramento? Sempre Deus tem nos guardado com as suas mãos poderosas. Quero mandar uma paz do Senhor Jesus ao povo, aos irmãos do YouTube, que Deus possa te alcançar com essa palavra. Jesus nos ama, Jesus nos ama, e este amor levou Ele à morte. Mas foi o maior prazer de Cristo, é de vencer tudo, e nós estamos vencendo, e Ele está voltando para nos buscar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te glorificamos, Senhor, na tua casa. Está aqui teus filhos, tua igreja, a nossa vida. Pai, eu não conheço o coração de nenhum deles, mas o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe, Pai, da jornada, da caminhada, que não é fácil, mas não é impossível, porque Tu está conosco nessa peleja, Tu está conosco nessa batalha. Ajuda a Tua igreja a vencer,
Ajuda o teu povo, Senhor. O Senhor não perde batalha. O Senhor sempre será vencedor. Ó Deus, nesta noite, Pai, que o teu Espírito Santo possa socorrer teus filhos. Supre as necessidades de cada um deles. Nós te pedimos, abra o céu agora. Derrama a sua glória. Assim como o Senhor fez com Isaías. A casa se encheu da sua presença. As brasas foram tocadas nos lábios de Isaías. Faça isso nessa noite, papai. Toca em nós nessa noite, com brasas vivas do teu altar. Senhor, aqueles que estão sem brasa no altar, que o Senhor possa nessa noite fazer fumegar, através da tua santa e poderosa palavra. Espírito de Deus, venha socorrer cada um de nós. O Senhor é nossa alegria, o Senhor é nossa força. Espírito de Deus, que está dentro de nós, nos inspira nessa noite. Aleluia, o céu é o nosso rumo, Senhor, que nós possamos olhar para Ti, que nós possamos olhar nessa noite, somente para o reino da sua glória. Pai querido, ajuda o teu povo. Eu te peço, meu Deus, abençoa cada um nessa noite. Dai força através dessa palavra que é do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? As palmas que louvam o Senhor Jesus. Poder sentar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Quantos ouviu Deus falar contigo nessa noite? Creio que o Senhor está aqui e Ele vai e já te abençoou em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor e da pastora Mical e todos os obreiros e todos os irmãos em nome de Jesus. Minha esposa que me acompanha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Thank you.